Alô, boa noite, amigos, boa noite a todos, graças a Deus. Nessa noite do dia 13/3, a gente está dando continuidade à live, no caso, aos encontros, né? De ontem e hoje em si, envolvendo o tema que está aqui em cima, no Facebook, ou que está aqui embaixo, no YouTube. Hoje a gente tem aqui no nosso lado a Maria Denis, logo abaixo, aqui, Márcia Calmon, e logo no lado também, a Paloma, uma amiga. Então, essas três divas, essas três mulheres empoderadas, vêm nos trazer pela sensibilidade delas aí, né? Eu sei que elas são estudiosas dentro do que elas creem, e também o estudo delas não é só da cabeça, é do coração. São pessoas bem sensíveis, né? Que foram convidadas pela espiritualidade a trazer, né, uma colaboração envolvendo aí esse esmirrar, sugar o seu Tanakai, viu? Jogue duro com ele, que eu também depois eu gosto de ficar olhando, tendo algumas referências, tá? Levando em conta que só serão respondidos coisas envolvendo o tema, não é consulta via internet, tá? Não é processos que se diga assim, vou perguntar o que eu quero, a entidade vai responder. Não. Não é baderna, não é bagunça. Eu sempre falo que eu sou muito sincero, e ser sincero, perdão se eu pareço grosso, mas ser sincero não é ser grosso. E para encerrar o meu blá, 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 deixando bem registrado, todas as vezes que há um manifesto de entidades espirituais no Edson, eu comento e vou comentar isso. Eu amo, respeito, admiro a doutrina espírita como disciplina, como meio funcional de filosofia, ética, moral humana, mas eu não sou espírita. Por que eu falo isso? Porque a gente entende que alguns confrades, que alguns irmãos, mediante o olhar deles, né, alguns até desencarnados, eles não concordam muito com manifestos assim, fora da disciplina e do olhar deles. Mas como eu não sigo eles, eu respeito, sigo Kardec, os espíritos, vai muito o que nós nos concluir, o que nós nos fazermos merecer por lei de sintonia. Eu não vou entrar mais nesse contexto, mas eu vou ficar com aquela palavra de Jesus. Onde houver um ou mais clamando em meu nome com fé, lá eu estarei. E creio eu que não precisa ser numa casa espírita. Pode até ser dentro do banheiro, pode ser no banho, pode ser na cama, pode ser na rua, porém, é a lei de sintonia. Valeu? Não estou desfazendo de doutrina nem filosofia de ninguém, mas se alguém vê o Edson lá concorrendo com o caboclo, dando de espírito na internet, ou não acredite, ou se acreditar, pode saber, viu? Não sou espírita, tá? Mas falo isso de boa, sem condenação nem julgamento, é por respeito aos irmãos que, sei lá, mediante o olhar deles, o espírito é limitado. Não entendo muito bem, mas eu entendo ao mesmo tempo. Fiquem com Deus, viu? Uma boa noite a todos. Vamos começar pela ordem aqui hoje. Maria, dê seu boa noite. Eu já vou desligar hoje a câmera, né? Eu não sei se o senhor está na CAI e depois vai querer que alguém ligue aqui, mas seja na fé de Deus, aí agora é com vocês. Um abraço a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal do YouTube ou do Facebook. Oi, Maria, seu áudio está... Havia esquecido de ligar aqui. Então, uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos que ouvirem no melhor horário que puderem. Gratidão por este momento, gratidão a toda a egrégora de amor e luz que sustenta, ampara e nos convida para este momento. Eu estou muito emocionada pelo convite e estamos aqui a serviço do amor. Uma boa noite, gratidão. Boa noite, gente. Agradeço aí a oportunidade hoje, nesse momento, né, que a gente pode aí um pouquinho mais aprender, né, tá de coração aberto, para que flua aí, que a gente consiga tirar algumas dúvidas, né, junto com o seu Tanakai, e aprender um pouquinho mais. E vamos aproveitar aí esse momento.
Oi, gente, boa noite, boas vibrações para todos. Mais uma vez, a gente nessa lista bacana que o seu Tanaka está trazendo. Ontem a gente ficou gostinho de quero mais, não é? Terminou o episódio. Ainda tinha algumas perguntas, alguns comentários para serem feitos. A gente pegou e trouxe para hoje, tá? E também é o que Edson fala, tá, gente? Reforça, isso ajuda a ficar mais bacana o nosso estudo, o nosso bate-papo, tá? Então, tentem fazer perguntas, mesmo pessoais, com uma visão coletiva, pensando também que aquela mesma situação o outro pode estar passando, tá? E antes, aproveitando esse tempinho que o Edson está se concentrando, alguns amigos me perguntaram de um livro que eu indiquei em uma outra live e que eu acredito que também sirva para esse momento nosso agora. É o Arte do Silêncio, para encontrar paz num mundo barulhento e exaustivo, de Amber Hatt. A Arte do Silêncio, de Amber Hatt. É um livro simples, a autora conversa com você. É um livro bacana de ler, assim, sabe? Aquele livro que é como um bate-papo com um amigo. Então, é um livro muito positivo, porque ele instiga várias ideias para que você mergulhe nesse momento centrado em você. E quando a gente está falando de cura, de acurar-se, eu acredito ser muito pertinente a oferta, né, a indicação desse livro. É um livro acessível, é um livro fácil de encontrar. Então, olha, a minha amiga aí que pediu, amiga linda, bacana, ela me pediu hoje pela manhã A Arte do Silêncio, de Amber Hatt, para encontrar paz num mundo barulhento e exaustivo. E já que eu estou, enquanto ele não aparece, vou indicar um outro livro que também tem essa mesma pegada e essa mesma proposta, que é a meditação consciente, que é a atenção plena. Já esse livro é de um consultor, Dr. Ken Verne, é da editora Publifolha, Atenção Plena. Gente, eu sou super suspeita para falar desse livro, porque ele é um livro ilustrado. Eu, como artista, amo ilustrações, eu viajo nas ilustrações. Então, à medida que a gente vai lendo, é um convite para você mergulhar naquela imagem, para você deixar a sua mente ir além. E ele vai dando para você os textos, né, as frases, para que você se sinta instigado por essa visualização. Então, é um livro bem bacana. Atenção plena. Boa noite, seu Tanaka. Boa noite. Boa noite. A gente está contando ainda que Deus, Jesus Cristo, que a mim que a paz de Deus esteja com todos. Hoje nós vem falar de amor. A quem confia no senso único que a cura, que é amar. A expansão consciência é uma ciência de ignorantes. Porque a ignorância, no dito popular, para alguns, é falta de inteligência, falta de sagacidade, falta de desenvoltura mediante um contexto ou uma funcionalidade que a pessoa não discerne ou não concerne com aptidões aonde junta a lógica do pensamento, a logística do raciocínio e a empatia do sentimento, mediante a desenvoltura da emoção, que na estrutura entre aquele que não sabe porque é ignorante
daquele que explica que se diz sabido, há uma falha. Há algo a ser montado, como um quebra-cabeça. Falei isso para um tipo de pessoa que consente assim e discerne assim. Mas como eu sou ignorante, mas não me ignoro, que a grande maioria, né? Eu sou ignorante, mas não me ignoro. Posso dizer que a expansão da consciência não é pelo que você sabe, é pelo que você sente. Não é no que você dá sentidos. E não é no que você dá valor, que se calcula, que se pesa, que se divide. Mas é naquilo que você sente mediante a paz absoluta e plena que você comunga, ou como diz, comunga não é português, é certo, é comunga com sua interioridade. Quando nós dissemos que o silêncio traz isso, essa expansão, porque é Deus falando dentro de você, não fora. Quando nós falamos que a meditação, que não precisa ser budista zen, brahmanista, shintoísta, que não precisa ser taoísta, que não precisa ser de qualquer descendência oriente. Tem pessoas que meditam carpindo ao chão. Meditação. Porque a meditação não é parar o corpo. A meditação é ouvir, ou tentar ouvir os atributos virtuosos da alma, mediante a semente de Deus, que é em espírito em todos nós. Então, nós acreditamos e confiamos que tem pessoas que expandem a consciência com o intelecto. Não discordamos. Mas é difícil para mim, não falo aqui em tom de julgamento, de disputa, crer que alguém expande a consciência calculando números. Calculando feitos. Deixando para depois, ou não exteriorizando, e muito menos tendo como fato primordial, somar enquanto o sentido das letras que lhe levam para fora, mas o sentido da leitura do que há de bom, mediante ao ser que se faz melhor, pela reforma íntima, pela paz do espírito, pela tranquilidade, que ele já se imune e nutre por dentro. Expliquei de novo num outro nível. Agora eu vou falar do nível Tanakai, que é o nível ignorante mesmo, aquele que cabeça dura Tanakai, mas não se ignora. Lembrando que ser ignorante não é sinônimo de burrice, isso é coisa humana. Não. Eu sou ignorante em muita coisa, na maioria. Agora, no nível Tanakai, o que é a expansão de consciência? Não se fazer mal. Tanakai, o que é expansão de consciência? Não mentir. Tanakai, o que é expansão da consciência? Você se curar da mágoa. Você não precisar da dor e do sofrimento para mover-se na vida. Você não se apoiar no rancor, no ódio, na culpa, no medo para se vitimizar para fora, para quem sabe você, com a ajuda do achismo alheio, se ter acolhido um pouquinho que for, de uma forma menos oprimida, talvez por vaidade, egoísmo, orgulho, para dentro. Eu desconheço expansão da consciência verdadeira como essa. Essa, para mim, é verdadeira. O resto, para mim, eu creio, não desfaço, mas eu sou sincero, é modismo. Porque a expansão da consciência, ela não deturba a matéria pelo que já há. Quem expande a consciência não desfaz do ignorante. Quem expande a consciência não julga os outros. Quem expande a consciência descondiciona o seu próprio amor. Quem expande a consciência, em vez de julgar, cala a sua boca e começa a se como é que diz em português, se ajuizar. Quem expande a consciência faz muito mais no fato
do exemplo exercido pela naturalidade de sobreviver com os outros de vários níveis de consciência, de que pelos feitos de rotar, ditar, soprar, berrar, exclamar a sua verdade consciencial na vida alheia, expansão da consciência é a luz que é vagalume no negrume da escuridão, da ignorância a princípio dos outros, com sentimentos gêmeos, coligada totalmente com si, consigo mesmo. Expansão da consciência vem da ignorância do afeto, que por mais que vocês poetizam e tentem explicar, é só sentido para você saber. Consciência da consciência é amor, que ajuiza. Quanto mais vocês calculam, só tendo para vocês ver o quanto ele deixa alguém bem afortunado. Expansão da consciência é a simplicidade da humildade. Aonde quando você, por mais que poetiza, faz livro, palestra, o amor, na sua ingenuidade pura e natural, ele vaza quando a pessoa, por expansão da consciência, naturaliza por si mesmo. Repito, não precisa ser para o outro. O seu amor próprio sem impor condições. Porque quando vocês não impor mais a condição de se amar, a dureza do rancor e da avareza, dos ciúmes e da inveja cai por terra. O medo, a desconfiança, e qualquer tipo de intolerância à vida alheia cai por terra porque você deixa de ignorar a sua essência por dentro. E você verá que a expansão da consciência humana não tem outro nome a não ser paz humana. Agora, se vocês querem ler livro mágico, se vocês querem matemática fractal, se vocês querem expandir a consciência para fora, nós respeita, fica à vontade. Está claro como a expansão da consciência não é difícil? É simples? Só que quanto mais simples é encontrar a luz, mais dificuldade aquele que se ignora, mas não é ignorante, vai encontrar. Porque a porta que deve entrar é estreita, que é para dentro, não é larga, que é para fora. A larga está ali, para nós passar. Agora, entrar dentro de si é como botar um camelo no buraco da agulha. Nós temos que se espremer tudo. Para passar mediante as cascas que nós criamos de impedimento para ser humano. De impedimento para não só pensar positivo e repetitivo, sem fazer uma atitude na vida, mas para discernir no ativo, raciocinando para que seja em vida. A vida é um presente. Porém, tudo que nos vem é embrulho. Nós somos a essência. Você é seu prêmio. Faça bom uso. Wish, então? Muito obrigada, Tanakai, por esse presente, né? Lindo que o senhor falou e realmente muito fácil de compreender a respeito da expansão. Inclusive, era o comentário que a Isildinha Kijo fez ontem que a gente não conseguiu dar seguimento. Eu vou fazer referência a ela porque o prólogo que o senhor fez agora, de alguma maneira, responde o que ela está nos trazendo. Ela falou assim: não sabemos nem conseguimos fazer perguntas, estamos longe da ampliação da consciência. Então, compreendemos que o senhor agora nos deu muitas palavras para pensar. E no nosso tema de hoje, que é Haja Luz, os dons de cura e autocura, me vem uma coisa que agora começou a ficar na moda. O senhor me entende, assim, essa questão de dizer que está na moda? É uma expressão, é uma gíria, a gente costuma falar. Está agora todo mundo fazendo isso. São as correntes dizendo sobre vacina espiritual. Nós entendemos que existem remédios espirituais. Para esse contexto, existe vacina espiritual para o nosso momento coletivo? E se existe, que tipo de vacina a gente pode atrair aí da espiritualidade? Nós entendemos que a maior vacina para o ser humano é o bom senso. Bom senso.
o remédio pode ser de qual tipo de medicina que for. Deus é incorruptível nas suas leis. O amor é indestrutível na sua integridade. Então, nem o espírito em amor em Deus, e nem o espírito na afabilidade de amar sem impor condicionalidade a si, há de impor a condição de coitados para essa raça humana, de abandonados para essa raça humana, ou de injustiçados para qualquer raça. Prestem atenção? Deus permite que o homem colha o que planta. Porém, os espíritos afáveis e amáveis, em nome de Deus, suavizam o máximo que for, curando as cicatrizes, colocando à disposição de vocês as carroças, colocando os caminhões, colocando várias instrumentações para vocês elevar os fardos. Mas nenhum espírito tem o direito de inibir do ser humano o peso da sua derrocada. Você planta, você colhe. Isso em vidas passadas ou nessa vida. Quando você vê a justiça de Deus como um contínuo perfeito, não é julgamento. E quando você vê a justiça de Deus, que assim que o homem chama, como algo lógico, mas empaticamente amoroso, você entende que o que é justiça de Deus é a liberdade de nós nos ajuizarmos com Ele, crendo ou não, ou sem Ele, negando-nos ou não. Por mais que nós dissem Ele, é impossível um ser vivo existente em várias lutas de universo e macrocosmo não ter essa frequência divina que vocês podem chamar vida. Contínua expansão da vida. Da antimatéria coagulada sob as frequências Boson, a matéria mais densa nos processos orgânicos, é Deus. Mas sua pergunta foi específica, mas não gosta de falar. Especificamente, eu poderia dizer sim, mas como tem muita gente que olha e delira demais, fantasia demais, eu posso dizer que todos já são medicados, porque vocês foram vacinados com a eternidade. A vacina de Deus já foi dada em todos. Vocês são eternos, vocês querem o quê? Abaixo dessa vacina, tem tratamentos para dar tempo para que vocês não só sobrevivam à vida, mas vivam a vida. Abaixo disso, tem outras vacinas espirituais, que é a vacina de você existir por dentro, para que você emane evolução por fora. Abaixo dessa outra vacina, tem a vacina que é talvez a que você está perguntando. Tanakai, nós temos enfermidades. Mediante as nossas enfermidades, dizem por aí que está espírito dando vacina em nave espacial, ou no meio do mato, ou em cima da pedra, aonde for. Nenhum espírito de luz, mediante uma pandemia, promete a cura. Mas qualquer espírito com grau, assim como eu, insignificante, pode dizer, Deus lhe a cura. Porque se você tiver fé na sua vida interior, existência, só o fato de você se medicar com pensamento positivo, tentar se educar com sentimentos mais aprausíveis a manter a calma, isso necessita esforço, não importa o nome, força, o nome que vocês querem dar, e a paciência, isso já é medicina mediante
as várias bulas do bom senso que vocês chamam de beneficência, sentimentos bons, autoanálise, reflexão. Pela reforma íntima, se vocês fizessem, mediante a fé de vocês, um momento de pausa, de stop, e clamasse Jesus Cristo, o nome que vocês querem dar ao que vocês chamam de divino e sagrado, você pode estar sentando no chão ou numa cadeira. Nave espacial é insignificante. Qualquer raça estrelar, confederada ou não confederada, é um nada. Assim como eu sou um ninguém, mediante a desenvoltura da cura de Deus, porque Ele nos vacinou em espírito com uma vacina chamada eternidade. Porém, nós vemos que as pessoas valorizam a vida na carne, nós respeitamos. Isto pode ser valentia, mas nem sempre se faz verdade quando nós adentramos a carne e visitamos a intimidade que deveria alimentar aquela carne com vida. Então, nós vemos pessoas brigando para estar viva, querendo que extraterrestre, caboclo, preto velho, Bezerra de Menezes, Dia da Cruz, Tasso de Souza, espírito de luz, cria uma vacina que cure os encarnados para manter elas vivas como um zumbi. E por dentro delas, elas alimentam o veneno do desamor. O licor ácido sulfúrico da mágoa, do rancor, do ódio, do vitimismo, das múltiplas síndromes, não qualquer uma, mas algumas que são, alimentadas por falta de valores de integridade não externa, mas interna, de se querer bem por si só. Eu respeito a pergunta a você, mas, particularmente, eu creio difícil um espírito, seja numa casa espírita, espiritualista, dizer que a espiritualidade tem uma vacina que protege, que inibe, que cura. Porque, antes de ter isso, tem que pensar que as pessoas não são escolhidas por espíritos luminosos. Vocês são acolhidos pela luz de Deus, pela luz da vida. Espírito de luz não precisa de discípulos, seguidores, frequentadores. Como diz, peço perdão, o Exu fala, puxadição de saco, não sei bem o que é isso. Isso é isso, puxa saco, não precisa disso. Agora, Tanakai, é feio o espírito dizer que no plano espiritual tem a cura? Não, eu disse isso claramente. Estipular a cura porque segue, porque acredita nesse espírito. Estipular a cura pelo meio de pessoa que diz, vocês já estão nessa frequência porque vocês me ouvem. Tenham cuidado, por favor. Não botem veneno e porcaria dentro do coração de vocês e no cérebro. Porcaria, isso. Não deva pedir para Tanakai, pede para Jesus. Pede para Deus, pede para a vida. Porém, no nível terra-terra, como nós dizemos, no outro, quando não sabe dizer muito essas coisas, live, creio, encontro passado, se não tem vacina espiritual, vocês criam elas energeticamente quando você entra no estado de oração, no Evangelho do Lar, segundo o Espírita, ou se não, no Novo Testamento, na Bíblia, no hino, no canto, no mantra, no toca-tambor, no sineta, não interessa. Para nós, tudo isso é como uma criança brincando para ser feliz. Mas Deus é vida. Deus não criou morte, criou passagens que vocês chamam de morte. Então, para encerrar isso, que eu gosto de falar de vários níveis para fazer as pessoas pensar, Tanakai, existe vacina para curar-nos nós de vírus no plano espiritual? Não.
para tratar das maledicências que vocês lutam pela frequência, sim. Seria uma idiotice de supostos espíritos evoluídos começar a vender isso pelo preço da adoração. A vender isso pelo preço do bajulamento. A vender isso pelo preço da credibilidade e da autossugestão, não da fé raciocinada. Deus não vende nada, ele deu a eternidade e a vida. Cabe a vocês, em vida, viver para existir. Não existir superficialmente, sobrevivendo para fora, esperando dia e minuto para morrer no físico, porque intimamente já carrega a cruz da morte. Vishentansa. Maria, você tem alguma pergunta? Salve, Tanaka. Eu vou fazer uma pergunta que o José Higino fez ontem e não foi, e o tempo não permitiu. Ele reflete assim: Deus está diariamente com todos. Uma pessoa que está doente em uma prece pode assim se fazer curado, colocando no raciocínio que Jesus não se acha para fora, se encontra no coração. Em oração, podemos ajudar os outros? Essa é a pergunta que ele faz, amigo Tanaka. Nós entendemos que quando nós falamos Deus, é nome. Quando nós falamos Jesus Cristo, é nome. Jesus Cristo, porque assim que o ser humano entende para identificar alguém pelo nome, ou lembrar da figura ou dos feitos, eu prefiro ficar com o fato em vida eterna de Jesus, no senso que comunga com o perfeito, paz. E no senso que a paz, como efeito, traz na continuidade que ecoa como eterno, vida, não morte. Aprimoramento evolutivo, não aniquilação pela morte. Guardem isso, por gentileza e pelo amor de Deus, paz dentro de vocês. Quando você faz uma oração, você não precisa pensar em Deus nem em Jesus. Pense em sua vida. Pense em sua existência. Porque Deus não criou religião, não criou preceito, não criou hora para orar nem para rezar. Isso é coisa do homem. E os bons espíritos evoluídos, dão corda, não porque vocês são burras. É porque todos nós ainda somos crianças aprendendo a andar por si só. Então, a corda que o Espírito de Luz dá é a motivação. Não para você se apegar no brinquedo, técnicas, modo e maneira. Mas para você se entreter com o brinquedo até você aprender a andar sem precisar brincar desse jeito. Hein? É como um exercício muscular e uma adaptação. Até que um dia você para de calcular a hora de rezar e para quem orar, e você começa a discernir concebendo, e a distinguir acebendo qualitativamente que orar é viver. Rezar é ser, e fazer prece é servir a vida dos outros. Se isso sai da ritualística e da mítica, e começa a entrar na mística dos apetrechos de fé, e dos cômodos de como eu devo exercer essa fé pelo que eu uso, não pelo que eu nutro. Pelo que eu manejo, não pelo que eu me animo. Pelo que eu procuro ou busco, não pelo que eu germino, e cativo dentro de mim,
A tendência é você dar tempo às ações energéticas daquilo que lhe adentra, aquilo que por você sai. Isto é uma lei física, verdadeiramente quântica, que você chama de sintonia. Porém, se você deixa isso em primeira monta racional, como uma mística, não misticismo, você fica aberto, você não dá hora para ser, e você não dá espaço para se manter, para estar e para pertencer, você dá hora para ser. Então, todo minuto de sua vida, mesmo podre de cansado, arrebentado, é um suspiro de alívio pelo corpo. Porque você merece o que passa, seja de bom, seja de ruim. Porque tua honestidade é o amor próprio, não é agressiva, invasiva e incisiva. Em comparar, se eu tenho doce é bom, se eu tenho sal é ruim. Não! Você é como qualquer um. Você está na vida, neste burinamento de ocorrências, aonde só se transforma a calamidade por dentro e surpresa com sofrimento ruim, quando você não tem esse auto-reconhecimento em Deus, que é eternamente bom. Alguns vão me ouvir e podem dizer, sim, mas eu perdi um jovem com Covid. Sim, mas eu perdi meu pai com Covid. Sim, e quantas pessoas nascem sem cérebro ou nascem com uma vida predestinada a uma miséria de dor e sofrimento, Tanaka? O que você me diz disso? É um castigo de Deus? Não. É um senso de visão mediante ao que vocês têm de existência, sobrevivência, vida, morte e aniquilação. É um consenso de realidade que vocês têm de verdade, realidade, justiça, leis como feitos, mas nem sempre vem na prudência do fato de ser reação e ação, causa e efeito, para que haja não a justiça dos homens, mas o ajuizamento de Deus dentro do princípio uno de vida dentro de cada um de nós. Nós não podemos limitar a vida só pelo que pensamos ou pelo que demonstramos. Nós somos vida até pelo que flui em nós como algo que permeia, transpassa. Então, quando nós paramos de dar limite à nossa fé e amor próprio para dentro, o tempo das coisas boas que entram em nós diminui e fica mais estreita. E o tempo das coisas boas que flui de nós diminui, rarefazendo nosso momento de crescer para fora, mas não deixando de progredir com saúde mental, com saúde no sentimento, mediante o reflexo moral e ético da reforma íntima, no ser espiritual que sabe utilizar a vida, não apenas a sobrevivência no evúcro, na carne corpo física. Então, é um conceber, por isso que a evolução aparentemente é lenta, porque muitas vezes as pessoas lê livro, participam desses encontros, dessa tecnologia de vocês, mas elas mais vêm para apenas se entreter de que para ser. Elas mais querem entender para, de alguma forma, se manter, não para descobrir a sua essência do seu eu em paz por si só. Por isso que demorando, e as mesmas ficam perguntando para si, que nós não importa de responder, tanto é que eu estou me alongando, estou aqui porque amo a todas e respeito, amo. Mas as mesmas perdem paciência porque reza e não acontece, ora e não aparece, faz prece e nada muda. Então para de fazer isso e começa a se amar sem pôr condição para dentro. E começa a não julgar mais nada que você vê de ruim para fora, que você vê que você não vai precisar hora para rezar, você não vai mais precisar tempo para orar, e você não vai ter momento para fazer prece.
Porque mesmo sem suspirar, o teu respirar já é uma aclamação divina. Mesmo que você não fale algo de bom para alguém, o teu silêncio já é a luz fraterna de Deus. E mesmo que você diga, eu não rezo, o seu exemplo já é a maior oração descrita para o outro, que necessita um pouco mais de fé. Não porque você é, mas porque ele se busca. Vishentança. Gratidão, amigo. Seu Tunakai, boa noite. Estamos lidando, né, com a situação de tanta importância mundial, com essa questão da Covid. Todos ficamos apreensivos, né? Cria um clima aí de incertezas. Como se transmite ou evolui essa doença invisível que traz de forma rápida, né, consequências duras, familiares, econômicas, a manutenção da vida. Então, o medo é o maior problema hoje, é o maior doença que a gente tem. O desamor aos humanos, é o câncer dessa humanidade. Esse desamor vem por desrespeito à própria vida de si. Quem me dirá a existência do outro que você mal conhece? Vocês estão falando de vírus. Sim, é uma pandemia, é triste. Eu disse isso e torno a falar. E quem está morrendo de fome durante décadas no meio da rua? Por que ninguém tirou da rua? E os cancerígenos, aidéticos, e as pessoas com várias doenças apodrecendo nas calçadas e as pessoas quase pisando em cima. Qual a diferença? Porque agora é quantidade ou até mesmo na doença vocês não respeitam as qualidades humanas de respeitar a vida alheia e a si própria? Peço perdão, meu jeito de falar, mas sem verdades que não precisa nós botar em palavra mais clara, né? Mas eu estou aqui com a mediunidade de ser a paz através de Lisa, Lin e outras espíritas tentando ajudar as pessoas a ver se acorda na vida para a vida, né? Vida, 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 não morte. Porque no mundo onde o engodo de valorizar o que tem para fora é mais importante do que você se nutre em paz por dentro, as verdades são mais, como diz, doloridas do que as mentiras. As ilusões são mais seguidas do que a lógica. Porém, nós não vamos desfazer de sua colocação. Nós sabemos que aqui nessa terra vocês falam terra de regeneração, com todo o respeito à doutrina espírita. O planeta não é de regeneração. O mundo criado pela fantasia de cada um, sim. Na imensidão do macrocosmo, a Terra é uma pérola bendita. É uma pintura, é uma escultura empendurada a gravitar no macro-universo. Ela é linda e cheia de vida. O planeta Terra é evoluído. Sempre foi e será. Se o homem visse como as águas correm, ele aprenderia a ter calma. Se o homem escutasse a voz dos golfinhos, dos pássaros, o correr de um cavalo nos seus músculos, o latido de um cão feliz, o caminhar de uma puma, de uma onça, se ele visse realmente de ver a vida em volta de si, ele aprenderia que o que menos tem é morte nesse planeta. Porém, como ele mal e porcamente se enxerga no espelho, e falo isso com muito respeito,
ele mata a verdade dentro de si para procurar a ilusão por fora, para, quem sabe, sobreviver. Ele cala o silêncio dentro de si e se ensurdece para a lógica, para um bom senso, para uma própria incondicional, porque ele quer ouvir historinha da carochinha. Ele quer curtir a sobrevivência da sua própria vida. Nós, espíritos, fazemos o que podemos, porque eu já vivi igualzinho a isso que eu estou falando. Quem sou eu para julgar? Mas eu não posso bater palma e dizer que é certo. Nos entristece ver isso acontecer de novo, porque já aconteceu comigo, Tanakai. Toco nesse médium, mas prolixidade, para entender. Então não há julgamento, porque tem gente que diz que, nossa, os espíritos vêm e falam essas coisas, está me obrigando a ser bom. Não seja bom, seja justo. Não consegue ser justo? Seja honesto. Não consegue ser honesto? Seja coerente. Não consegue ser coerente? Seja educado. Não consegue ser educado? Então seja gente, seja humano. E nós vamos diminuindo até que a pessoa entenda que ninguém, nem Deus lhe força a você ser o que você não pode, ou não consegue, ou não discerne. Mas não pode hoje, 2021, dizer que não está estampado na cara de todo mundo o que a vida crama. Porém, as pessoas preferem seguir o chamado da morte. E a morte não é só o Covid. A morte não é existir por dentro, é ser Maria vai para as outras por fora. A morte é não ter princípios. A morte é dar gargalhada quando você ouve alguém falar de integridade, como se isso fosse piada. A morte é desacreditar que Deus encarnado é teu silêncio, é tua paz e é teu amor próprio sem pôr mais condição para si. Então, o nosso trabalho espiritual é de formiguinha, devagar, porque nós não podemos trazer medicinas maravilhosas. Nós não podemos consertar a sua vida. Eu estaria desfazendo de tudo o que vivi. Desfaria de Deus e desfazeria de vocês, que não são fracos nem frágeis. Vocês não entendem que nós viemos aqui não é por caridade e piedade. Nós viemos cá por irmandade em Deus, que é amor. A única diferença de Tanakai para vocês e de vocês para Tanakai é o que eu sinto. E consinto com um pouquinho de lucidez. Isso não me torna evoluído maior, não. Talvez um irmão mais velho, que bateu, com certeza, muito mais a cabeça nas imprudências por si só, mediante os erros que cometeu por si mesmo. Mas eu não posso dizer que o meu Deus, que minha essência, por ter uma tecnologia evoluída, talvez, ou viver do espaço, ou ser um extraterrestre, ou ser um espírito, supostamente espírito evoluído, tem a minha essência superior à sua. Isso é uma idiotice, é mentira. Não se façam isso. Para de se maltratar, ser humano. Para de mediocridade. Se vocês são filhos da vida, para qual voto você vai dar a sua esperança, a sua paz, sua caridade de se credibilizar dono da sua existência interior na manhã, nas minhas mãos, que não é? Nas mãos de qualquer espírito, seja em casa espírita, seja em cubículos de pedra, não deve ser. Deve ser no cubículo vivo, que é seu coração, pela fé raciocinada, pelo discernimento, pela coerência de não fazer o mal ao outro, porque você, por lógica, não quer para você. É o mínimo da máxima do respeito. A integridade humana neste planeta. Então, são coisas óbvias que a doutrina espírita ricamente traz. São coisas óbvias que outras religiões trazem, mas, como você diz aqui, a escritura de Deus, que é na mãe natureza, já dou há milênios. Basta você sentar embaixo de uma árvore e ver que o silêncio do campo traz mensagens profundas de autoanálise e reflexão.
separando dentro de nós o joio e o trigo, a dificuldade de se manter e pertencer, e a realeza e grandeza de ser e viver. O amor não é romântico, mano. Nem o amar é medíocre. Tira isso da cabeça de vocês que existe romantismo. O romantismo de amar e o amor é decidir-se ser feliz por dentro. Ser alegre por dentro. Isso é romântico. O romantismo do amar e o amor é chegar num patamar que você serve sem impor. Que você doa sem escolher. E que você é em paz sem precisar se manter a algo por fora. Graças a Deus, né? O senhor está dentro da minha mente. Eu estava lembrando que o senhor falou isso ontem, da gratidão, né? Que é a doação e só doamos o que nos sobra para dentro, e assim se faz o amor, né? Na emanação da gratidão. E pensando na pergunta, ontem que a gente falou um pouco sobre dom, como a gente pode acordar esse enxergar? A gente pode fazer isso também através da doação vinda desta gratidão, mas a minha pergunta envolve atitude. Então, como podemos acordar o dom da cura? Como você vai acordar o que nunca dormiu? Como você vai despertar o que nunca teve à toa? Agora, o que você chama de acordar, eu chamo de qualificar. Eu não posso dizer que você deve acordar algo que sempre foi, houve e haverá. Vibração, sintonia, frequência. Agora, eu não posso também afirmar que a maioria que me ouve escolhe isso como algo a ser nutrido e seguido com ciência de despertamento, porque decidiu. Por consciência de envolvimento, porque se definiu neste conceber de amor, porque já se ama. Tudo fica entre o qualificar e o quantificar. O eterno, humanos, estou falando para todos os humanos, não é uma expressão somatória. O eterno, humanos, não se meça. O infinito é insignificante, pequeno, curto, perto do verdadeiro eterno, que só se locomove, progride e se emana no senso uno do humano, que você pode chamar de Deus, eu posso chamar de paz, que você pode chamar de Deus, eu posso chamar de silêncio, que você pode chamar de afeto, e eu posso chamar de Deus. Você pode chamar de inspiração empática, e eu posso chamar de Deus. Você pode chamar de discernimento lógico do raciocínio, mediante o predomínio de conceber-se por si só, na sua solidariedade humana. Eu vou dizer, olha Deus com boa vontade. Então, é um senso de autoanálise raciocinada, de forma íntima. E é um consenso com o outro de divindade, aonde o menor e o maior, o gordo e o magro, o preto e o branco é uma coisa só, porque dentro de você não há duas. Há uma que se unge e se imune quando não briga mais com a própria sombra e não precisa disputar com tudo o que está lá fora. Porque você já comunga com tudo. Não mais na superficialidade do que você vê e julga. Do que você quer ou espera ou se desfaz porque você valoriza. E quantifica. Mas mediante o seu senso de esperança, de fé, de comprazer, de hombridade,
que você, por qualidade de existir por dentro, qualifica. Então, você não precisa ter algo que, além de imaginar, mas pelo seu amor próprio, você já é mais do que aquilo. Não precisa calcular com calculadora. Precisa, se você olhar com a desenvoltura do encanto de se admirar, do envolvimento de se credibilizar com seus dons, com suas aptidões, com as suas atitudes. Porém, não basta ser positivo. Não basta ter apenas na cartilha do dia a dia algo que necessita de estímulos externos para que você internamente mova-se. Não. Precisa ser lúcido. Somente com a lucidez. Vocês vão continuar com defeitos ou não? Isso não importa a Deus. Mas mesmo assim, só com a lucidez que vocês materializam isso que você comentou. Agora, ter lucidez não te inibe da dor, talvez até nem de alguns sofrimentos. Ter lucidez, talvez, não te tira defeitos. Isso é com o tempo, nós entendemos. Mas quando você tem essa lucidez junto com a alma própria, o tempo já não existe, porque o eterno, ele só cabe dentro do teu sentir. Vishentansa. Mas o eterno não cabe dentro do infinito. O dia que vocês entenderam o que eu tentei dizer, vocês vão entender que Deus nunca esteve longe de ninguém. Está mais perto do que vocês imaginam, hein? Graças a Deus. Obrigado. Amigo Tanakai, refletindo esses tempos que vivemos, no caso com uma maneira, de um modo mais intenso, ainda tem seres humanos que não querem se curar, que não se reconhecem com o grande potencial de cura e autocura que eles têm, que temos, né? É uma pergunta e reflexão, tá, amigo? Então, assim, é uma insegurança nossa de nos reconhecermos deusas, e de que somos, então, que somos infinito amor e que não precisamos de outras pessoas, né? Não de uma maneira egoísta, né? Que somente nós nos bastamos, mas de um modo que reconhecemos o nosso valor. E esse mundo que construímos e que hoje nele vivemos nos afastou tanto, tanto do sutil, que nós só apostamos no que é materializado, né? Nós apostamos, mesmo numa terapia, a gente necessita o toque. Se é uma medicina, vamos chamar tradicional, a gente necessita de uma cirurgia com corte, com sangue, ou de uma medicação que temos que tomar de 4 em 4 horas, e sei lá o que mais, assim, né? Então, tá difícil, né, de a gente conseguir fazer esse caminho da volta, de reconhecermos em nós toda a singularidade, a simplicidade desse infinito amor que nos preenche. Eu peço licença para fazer uma referência ao ser que foi a pessoa que me trouxe aqui para esta vida.
e ela estava muito doente, ela já partiu. E ela sempre rezou, pedia a sua cura, mas quando chegava uma medicação, e ela dizia, não, não vou tomar porque vai me dar alergia para isso ou aquilo. Aí eu dizia, mãe, mas a senhora não pede tanto a sua cura para seus anjos, seus protetores? E pode ser que o anjo, o protetor seu, materializou aqui nesse remédio para você, né? E eu ia vendo estratégias de ela tomar a medicação que a medicina da Terra encontrava, né, para o que ela tinha. Então, assim, a gente vive nesse mundo da terceira dimensão que tudo é material. Então, está mais difícil a gente se coligar com o sutil. Mas, vê, foi pelo sutil que chegou uma doença, né? Que nos colocou em casa e que está tirando, vamos dizer assim, né, a vida física. Então, você pode refletir um pouco sobre esse nosso descompasso do amor sutil, da cura sutil, da autocura, dentro desse mundo que é só materialidade. A cultura é densa e material. A educação é sutil. As pessoas são mal educadas. A verdadeira sutilidade não está na matéria, nem na quintessência. Está na intimidade que valoriza e desvaloriza. Qualifica ou se autodanifica com supostas pretensões e presunções que dão valores à forma, ao modo e à maneira. Eu vou falar mais uma vez, esse planeta, para mim, é rarefeito. Planeta, não estou falando o mundo de cada um. Se vocês vivessem em paz com a mãe natureza, vocês iam continuar carne e osso, sangrando, tendo doença, mas muito mais em paz com a natureza. Se vocês conseguissem viver em paz com os animais, com as outras vidas existentes neste planeta, vocês perderiam de vez em quando a paciência, desconheceriam-se pela irritabilidade, a calma sumiria, mas vocês viveriam e mais existiriam e muito mais ainda desfrutariam da mesma vida com congruência, com coerência, com o que há lá fora, porque você já é alegre por si só por dentro. E isso é rarefeito. Você continuaria sangrando, poderia fazer exame, os remédios de alopatia que são necessários seriam usados como qualquer outros subliminares que tem por aí, medicamento. A sutilidade não está no mundo, que é perfeito porque Deus doou. A sutilidade está naquilo que o homem se sonega e se nega. Ou, por naturalidade, o homem faz germinar, cativar e se doa. Vocês vivem numa era de escolhas e decisões. Todas as doenças cramam, não só a Covid, a maior idade para dentro. Então, você continuará a ser uma pessoa criança, se quiser, brincando, festejando. A diferença, com bom senso. Mas não um bom senso que é só para você. É um bom senso que é consensual para todos do planeta. Não mais apenas um bom senso para você, do teu mundo do umbigo. Do teu mundo da sujeira da orelha ou dentro do nariz. Para esses que têm esse consenso mesquinho e egoísta,
Mundos evoluídos é tudo rarefeito. Não. Eu conheço, desconheço, perdão, o gerino que consegue respirar numa lagoa limpa. Agora ele consegue respirar numa poça de lama. A natureza não dá saltos. Porque a natureza do homem precisa mudar. Não é a carne do homem que precisa evoluir para ele mudar. Não. Não é isso. Mas nós entendemos que isso é uma visão muito religiosa. E é uma mistura de espiritualidade com religião. Então, a visão das pessoas fica estranha, não respeita. Agora, se você vê a espiritualidade não como uma religião, nem como uma seita, mas como uma ciência perfeita, porque é a vida e de Deus, ou do amor, o nome que vocês querem dar, você vai ver que ser evoluído é um senso único e uno do que te alima, de que o sustenta e de que está na tua intimidade. Você continua fazendo cirurgia, estando na carne, porque Deus já fez o espírito em plenitude. Ele não fez espírito pela metade. Agora, cabe a cada um valorizar ou não este tipo de qualidade salutar, de saúde. Vamos cuidar da saúde? Vamos falar de rarefeito? Sem botar defeito? Tem gente que gosta de comer carne de porco. O que eu tenho a ver com isso? Nada. Eu sou vegetariano, eu vou lá incomodar a vida do menino, da menina? Não. Se eu sou vegetariano, eu sou porque eu me quero bem. Então, se eu me quero bem, por que eu vou me ofender se o outro se faz pior? Ah, mas os animais não têm defesa, proteção. Tem outras formas de você defender os animais, além de você julgar o que está na mesa alheia. Isso é perca de tempo, é arrumar briga à toa. Faça outros tipos de trabalho, cuida de sua vida. Dei um exemplo bem banal, mas Tanaka, você é contra isso? Não. Na outra encontro, como você diz, live, né? Eu disse isso, os animais para mim não é animal, o animal para mim é um ser humano cósmico. Porque a minha visão é cósmica, espiritual. A minha religião não é espírita, católica, apostólica, não. Não é espiritismo umbandista, nem candomblessista, por mais que eu respeito. Não é budista, Amitabha. A minha filosofia é espiritual. Mas cada um com sua verdade. Essa é a minha, eu não ofendo ninguém. Não estou aqui para dizer que sou dono da razão. Pelo contrário, eu sou um poço de ignorância. Eu só digo que não me ignoro, mas sou um poço de ignorância. Então, vai muito daquele que começa a ver os detalhes. Olha como Deus é perfeito. Você entope o teu corpo de fluido animal, está sabendo que faz mal, mas você não para de comer. Precisa alguém vir falar para você que você não se ama? Será que você não se percebe? Será que o teu estômago ele é mais forte do que teu cérebro? É o teu estômago que decide o que entra na tua boca? Já começa isso, é uma decisão. Ah, mas eu estou acostumado. Desacostuma. Como uma criança mimada. Desacostuma. Ah, mas eu fumo, eu bebo. Ah, mas eu me dopo, eu sou viciado. Então começa a perder o vício da arrogância, da pretensão, da prejunção. E antes de fazer qualquer tratamento, se dope, entre em overdose da simplicidade humilde de requerer ajuda de quem te ama e valorizar a sua vida. Porque sem isso, você pode fazer o tratamento que for. É a agulha que pensa por você? É cannabis que pensa por você? É cocaína que pensa por você? É heroína que pensa por você? Ah, mas eu sou viciado. Então, se trate com médico. Use raciocínio. Vai se desintoxicar, porque você é doente, assuma isso. Aí eu pergunto, é a bula que vai lhe curar ou sua decisão humana por amor próprio que vai lhe rarefazer nos seus conceitos de vida e nos seus preceitos de morte
para você deixar de sobreviver e começar a existir, lúcido do que é bom e lúcido do que lhe faz mal, senão vai ficar Maria vai com as outras, se tratando, mas nunca se resolvendo. Por favor, eu não estou desfazendo de suas palavras, mas vamos ficar maduros, está na hora. Não falo isso para Maria, falo para quem quer ouvir. Então, precisou vir uma pandemia, que não é castigo de Deus. Se foi fabricado ou não, o problema é de quem fabricou, não é meu. Não é nosso. O nosso problema é que hoje é no mundo. E se é no mundo, eu tenho, sim, a obrigação humana de cuidar do planeta. E, no mínimo, se não amo, respeitar a vida do outro e me amar para me cuidar. Aí eu pergunto, precisa fazer alguém bater na sua porta, botar um cartaz e dizer, se cuida? Precisa fazer um monte de filme, show pirotécnico e dizer, tá matando, tem pessoas morrendo? Ou será que as pessoas simplesmente elas se odeiam? Não se suportam, não digo umas outras, a si mesmo. Por isso que elas querem correr para extravasar nos bares. Que elas querem se enfurnar num lugar onde tem aquele som só que estaca para ver se aprende a fugir do silêncio, porque ela não sabe falar pelos olhos, apaixonadas pela vida, então ela tem que gritar e berrar com o outro. Não tenho nada contra a vida de vocês, mas ou vocês veem como vocês sobrevivem e o que é viver, ou vocês vão continuar dizendo que vão curar uma perna amputada com aspirina. Uma dor de uma perna amputada com aspirina, isso não existe. Ou que vocês vão curar uma simples unha encarvada com morfina, isso também não existe, é tudo aos extremos. Então, o culpado não é o planeta, a materialidade está na carne, não é castigo, é oportunidade, meu Deus. Reencarnar não é castigo, é oportunidade. Agora, como eu disse, num país e no mundo, pelo menos Brasil e América Latina, tem muito a espiritualidade muito incrustada em conceito religioso do bom, do mal, do certo, do errado, de ser viável ou não viável, plausível ou não plausível, e idiotice. Eu sei que a palavra idiotice é pesada, mas é o meu jeito ignorante, não de ignorar vocês, mas é meu jeito ignorante, pobre em palavras. Não estou chamando ninguém de idiota, mas a expressão de viver nisso é tolice. Porque você sabe que está errado. Tanto é que quando você olha para si, no espelho, você olha de canto porque tem vergonha. Então, a dor e o sofrimento é necessário porque é o beliscão por dentro. Porque mesmo com os olhos fechados, você vai sofrer. Mesmo você colocando um monte de roupa para ficar insensível, vai doer dentro de você. Infelizmente ou felizmente, é o que o ser humano busca. A materialidade dos seus princípios, a não sutilidade da sua integridade é que torna muita carcaça orgânica cheia de vida, um zumbi, discípulo da morte. E o que faz os umbraus estar cheio de espírito sem corpo, fedendo que nem uma carcaça viva, que não toma banho, porque os seus princípios estão em decomposição e a sua integridade está em invasão de decomposição. Eu não estou julgando, é a realidade. O que vocês saem daqui, vocês levam para o lado de cá. Então, vocês vão ver agora, e isso não é prever futuro. Vai estar aqui gravado para quem quer ver, e vocês vão ver. Quando voltar tudo de novo, os mesmos espíritos vão fazer um pouquinho de esforço para os psiquismos dos médiuns não atrapalhar mais nós. Um pouquinho. Foi um pedido do mais alto, aqui no Brasil, de Ismael. Então, vocês vão ver vários espíritos e vários em espiritual falando o mesmo tom, do mesmo jeito Tanakai, cada um usando os seus arquétipos. Como diz os Exus, acabou a farra.
Infelizmente, não precisa prever que 1 mais 1 é 2. Muita gente vai escolher estar na farra, porque não vai gostar que o espírito, que antes era um camarada, que na verdade o animismo, o mistificismo, ou o médio passando na frente, agora ficou chato, não é isso? Porque não é que ele fala a verdade, ele está falando algo distante de mim, por mim só. A verdadeira sutilidade está em não condicionar o seu próprio amor. Não importa se é quintessenciado ou se é material. A verdadeira sutilidade está em não condicionar o seu próprio amor. Quando você não condiciona o seu próprio modo de se amar a si só, o teu valor é qualitativo, não quantitativo. E o seu modo de adorar a vida é produtivo, é servir. Não é dedutivo e pontuativo, julgar e se abster da vida alheia e se anular da sua existência. Wishitança. Mas cada um com sua verdade. Fique à vontade, hein? À vontade. Gratidão, amigo. Certamente. Pode falar, Marina. Você queria falar, Maria? Desculpa, eu te interrompi. Não, eu só me despedi de estar na CAI. Ok. Então, Satanakai, como o senhor está falando, é o momento, né? Essa doença coletiva, ela alinhou todo ser humano à mesma condição. Porém, as nossas desigualdades sociais, elas ressaltaram a importância da caridade, do olhar para o outro, do detalhe, né? Desse detalhe de viver a vida, de se sustentar. Às vezes o aparelho dificulta a dicção. Então, a atitude de se doar através de uma prece, um prato de comida, uma palavra, um pensamento, um acalento consciente ou inconsciente para o outro, já instiga a cura e o despertar da consciência pela expressão de sentir? A cura só há quando o suposto eflúvio da mesma se acura. A cura não é uma barganha, mas é uma cumplicidade, é um eflúvio. Quanto mais o ser humano doa, mais ele tem. Sem precisar estipular para quem dá, porque ele doa. Isso se faz nas leis cósmicas inaquebrantáveis de sintonia. E se você dá para alguém que te sonega, o cosmo faz germinar no mesmo macro-universo da tua intimidade em centelha-luz a sua acuração. E por ela a cura. Isto não é recompensa, nem compensação. Isso é o quântico da vantagem da vida, que, repito, não é subordinada à aniquilação, morte. Mas é fruída na transformação, vida. Entenda, Tenekai vem cá, assim como este médio, já em vida, já mais de 82 anos, foi preparado para fazer o que está fazendo hoje, né? No plano astral, porque nós traz um diálogo não espírita propriamente, nem espiritual, é espírito. E outra, nós não estamos preocupados em credibilidade, nós não tem isso. Como eu já dissemos, vamos deixar gravado. O dia que, se porventura isso começar a crescer demais, o médium para. Nós já disse isso para ele, e deixa gravado. Porque nós não queremos seguidor, nós não queremos multidão, nós queremos amigos humanos. Ah, Tenekai, não é isso? Talvez algum vão dizer que tem saudade. Eu digo, se olha no espelho e beija. Beija a sua testa. Beija a sua bochecha. Mata a tua saudade. Porque eu estou falando, tudo que eu falo é para mim. Porque eu amo vocês. Eu não tenho pena de ninguém, não. Para que pena? Se Jesus Cristo nos abençoa com piedade, que é a unidade comum da fraternidade, da boa vontade de se amar por si só.
E deve haver a caridade de fruir no exemplo e comungar com a vida alheia, na paz. Isto é virtude sagrada da piedade. Então, quando Jesus dizia, Pai, piedade para teus filhos, ele estava dizendo, piedade para mim, porque eu estou neles e eles são em mim. Não há prêmios na criação, mas há aquele que começa a se sentir premiado, Isso é bom, por dentro. Este empoderamento afirmativo, não dedutivo, produtivo, não exclusivo, de dizer, eu sou luz, e que haja a luz. Que haja a luz. Que haja a luz. E essa luz vai ressurgindo dentro de nós, talvez por caridade, num prato de comida, numa oração, num copo d'água, talvez por não mais querer nutrir dentro de si a mágoa, o rancor, o desamor, o dissabor da dor e do sofrimento, ou de acometer o lamento da vida de alguém. Dão os nomes a quem vocês quiserem, que as religiões, o que vocês seguem, chamam de bom, de bem. Para mim não importa, está tudo certo. O que importa é você em paz. E se você não quer paz também, para mim, fazer o quê? Eu não tenho nada a ver com isso, Cada um vive sua vida. Pode parecer estranho, espírito, falar isso, mas eu não posso jamais obrigar alguém a ir visitar a sua paz se ela ainda estagia comumente, por livre e espontânea, naturalidade absurda de se auto-ignorar no seu caos. Então, que assim seja. Ranger os dentes, esburgar os olhos. O máximo que eu posso dizer é que Jesus Cristo é Deus, que está em mim e nessa pessoa, tenha piedade de tal criatura. Mas pena, não. Não. Piedade é sim. Então, quando você começa a conceber que é isso, um copo d'água simples, você bota a mão e diz, luz. Você não precisa falar mais nada. Se você tiver um pingo de amor próprio, não precisa nem dizer o nome de Deus, nem de Jesus. Só diz luz. Você tem alguém no hospital, bota a mão no seu corpo, onde a pessoa sente dor, e diz, pensa, sente, ou fica meia hora, 1 hora, 5 minutos, e diz, luz. Se você tiver fé, no tamanho de um grão de mostarda, há montanhas que impedem que isso aconteça dentro de você e por fora de você se elevarão e somem. Graças a Deus. Deixa então. Muito obrigada, Sr. Tanakai. Tem uma pergunta aqui do amigo Jefferson, que ele fala assim, Sr. Tanakai, como podemos manter diariamente a nossa intenção em autorreflexão e autoconhecimento para o nosso próprio aprimoramento? Reforma íntima. Não tem outro caminho. Eu já falei disso, me ajuda. Live passada, no encontro, eu vou falar encontro. Quando eu falo encontro é isso. Português ruim, meu, No encontro passado eu disse isso. Eu dei meu ponto de vista do que é reforma íntima. Reforma íntima. Não tem outro caminho. Mas de verdade. E reforma íntima não é religiosa. É puramente, em essência, espiritual. É qualitativa, produtiva de desígnios em se autorresignar a uma atitude de nutrir para si, não de um feito para se manter. Então, seja luz e entre para dentro de si e começa a botar na balança da coerência verdadeira de se amar o que presta e não presta, o que é bom e é ruim, e o que deve e não deve ainda compartilhar da tua essência. Faça isso. E você vai ver que talvez de 1 a quase 90, alguns a 30, outros 10% some da sua vida. Isso é reforma íntima. E a naturalidade começa a aparecer.
mais nas atitudes do que na coragem. Bendito é o homem que, quando ama a Deus, não necessita mais ter coragem, porque a atitude não é vazão, a atitude é invasão de virtudes de amor. Isso é magnífico. Graças a Deus. Graças a Deus. Seu Tanakai, a imposição das mãos, que envolve aí passe, reiki, jorrei, ponoponopono, enfim, qualquer técnica que se use para transmitir energia, é eficaz para se estabelecer nesse momento, né, à distância? E, sendo assim, quais são os efeitos, né, dentro do corpo humano dessas vibrações? Sua pergunta foi várias e muito ampla, para minha ignorância explicar em pouco tempo que temos agora, pelo menos para ainda manter confiável a incorporação. Eu vou ficar até onde posso e encerro minha parte nisso, já agradecendo a todos, ok? Ok. O efeito dentro do corpo é a regeneração da inteligência entre células. Resumidamente é isso. Tudo isso que você disse. Porém, todas as técnicas, desde uma casa espírita ao reiki, desde um processo Ponopono, Jurei, necessita do comungar do ego, dos graus da consciência e da mente, para abrir as comportas de luz da alma e do espírito, para que Deus, que já está sempre vivo, não morto, sempre luz, não se auto-ignorando e obscuro, nas trevas da dor e do sofrimento, interaja de uma forma mais clara, porque a pessoa se permitiu e reagiu a favor disso. Então, necessita, sim, em alguns lugares, técnicas, escolas, mas não para ensinar que a energia cura. Isso é básico. Porque se eu chegar e dizer como a energia faz dentro do corpo, detalhadamente, eu sou mentiroso. Porque a energia que vocês mandam para a pessoa é Deus. Como é que eu vou limitar Deus no meu conceito? Como é que eu vou dizer que reiki não funciona à distância? Como é que eu vou dizer que a oração do evangélico não me cura? Como é que eu vou dizer que o tambor aos orixás não há cura? Como é que eu vou dizer que o ateu, que nunca rezou na vida, não acredita em nada, mas olha para o céu ou olha para a parede e diz: como eu queria que meu pai não morresse? Isso não é cura? Agora, eu posso dizer que o efeito que isso dá no moribundo é uma ressurreição celular mediante o energismo que corrige as moléculas, os átomos que compõem o orgânico. Porém, necessita da força de querer viver do moribundo também, para que haja a regeneração, desde a nucleula da célula e os fótons em luz que lá há, nas subpartículas que a formam, e que essa luz haja de ter e haja de agir, para que Deus circule no teu sangue de uma forma maior, não melhor. Para que Deus perambule nos teus neurônios de uma forma mais produtiva e ativa, porque você está permitindo a vida fluir. Então, isso é impossível para um espírito, por mais que tem vários livros falando como age, como regenera, mas nem todo cancerígeno é curado da mesma forma em Deus. Ou dos mesmos desígnios em princípio? Sim, regeneração. Mas como isso é formado, ninguém encarnado e desencarnado pode ditar uma lei. Seria estupidez plena. Eu disser que para um entra na nuca, para outro está no dedo, outro entra na testa, outro sai pelo nariz, mentira. Que eu necessito me agremiar uma nave espacial, ou que eu preciso ir numa religião,
o que eu preciso, como diz, ter hora e momento. Mentira. É Deus. Nós estamos falando de um outro nível, é tão alto que é na altura da simplicidade de qualquer um. É tão poderoso que fica só na humildade. E é tão forte que fica apenas sob o ditame e a voz do seu silêncio. E só se apresenta na vida alheia, não pelo que você fala ou pelo que você pontua, mas pelo teu exemplo calmo, quieto e paciencioso de interagir em paz. Comumente é a vida de todos. Isso é Deus. Fora disso, é ser humano querendo aparecer. Ou tentando deixar de aparecer para começar a mostrar que Deus existe entre nós, né? Então, precisa ter técnicas. Agora, por que eu puxei esse assunto? Nós vemos que hoje as pessoas dificultam, criam um monte de fantasia, trocentos níveis, criam um monte de heresia, nome. Se não tem o nome quântico, não cura. O meu quântico para Deus é se amar. O meu quântico em cura é o amor. E por eu amar, eu não posso dizer branco, preto, cura. Cavalo, gato, cura. Eu posso apenas, humildemente, colocar a mão em mim, que é o que mais palpável, por mais que eu toque na média, a respeito da paz, simbolicamente eu e ele ao mesmo tempo, energia, que haja luz. Deixa que Deus, por mim, se encarregue de curar. Porque quando eu digo haja luz, eu estou dizendo ao meu interior que haja o acuramento. Graças a Deus. Né? Como é que está nosso tempo, Satanakai? Ainda dá tempo de mais uma? Nós está com a presença de energia canalizar raio verde, Lário, esse Junmon, não o espírito. Por favor, as pessoas têm mestre ascensionado com 2 braços, 2 pernas, tudo loiro, cabelo liso. Isso também é mentira. Eles podem se plasmar, sim. Eles podem se plasmar até como um gato, se quiser. Ele não é ascensionado, então ele não precisa da forma. Mas a energia que plaira no ambiente são essas. Então, me veio por intuição minha, não do médium, você escolhe bem sua pergunta. E eu vou dar a mensagem. Fique à vontade. Paloma, eu e Paloma temos uma pergunta. A gente pode falar as duas e o senhor fazer aí um bem bolado? A gente pensando nesses aspectos da cura, desse acurar-se, e veio à minha mente Buda, né? Qual seria o caminho do meio para este momento? Bom, é com você. E o instigar pelo exemplo, né, Satanakai, o senhor falou aí tanto do fluido, né, vindo do coração, e nessa questão, assim, do doar-se sem pretensão, né? Muito, assim, me emocionou bastante, né, dentro do trabalho, desde uma oração até a imposição das mãos. Então, assim, o que seria este exemplo, né, e como instigar o inconsciente das pessoas, né, para o trabalho? Eis que eu venho, sem demora, e passei pela vida. Mediante a vida, eu passei por vielas, favelas, corredores, becos. Passei por debaixo de Cristos com o braço aberto, confundindo como postes por prostitutas e mendigos, e desolados na rua. Eis que eu venho sem demora, entre latidos, miados, urgidos, piados, entre galhos quebrando na alvorada, e entre a pintura celestial que se emanta no horizonte feliz,
em rosa a marfim, desenhando como um triz nos olhares vídricos, mas cheio de vida, das crianças adultas imortais em espírito, mas atemporalmente envelhecendo pela carne, nos conceitos que se tem de si e da vida, no senso do espiritual. Eis que eu venho sem demora, gravitando sobre a bisa, na guisa do povo cigano, no grito do boiadeiro, no bradar do capangueiro, da oração ou da aclamação dos orientes, nas rezas e nas falas, e nos prólogos dos espíritos de luz. Eis que eu venho sem demora na tristeza e, por que não dizer, até na dor, daquele que sofre calado no seu cantinho, cheio de vazio, ou daquele que festeja com alegria e felicidade a liberdade de deixar para fora de si qualquer tipo de dor e sofrimento. Porém, eis que eu venho sem demora do eterno amanhã que se faz, e na noite que logo chega. Eis que bate em sua porta e você não precisa abrir, porque eu bato de dentro para fora, então você precisa sentar-se e se ouvir. Eis que eu venho por detrás do pensamento positivo, mas venho como um pirilampo nas noites mais escuras, aonde o relâmpago ilumina, ou o piscar de olhos das nossas irmãs cósmicas estrelas, me ensina a esperança e vida, que existem outros planetas felizes como a Terra. E existe, sim, outros planetas lindos como Mãe Gaia e evoluídos para mim brincar com todos que comungam comigo com a vida. Eis que eu venho sem demora no brotar de uma flor, do germinar de uma grama, de um sorriso de um bebê, de um choro de uma criança. Eis que eu venho sem demora de uma pele morena, loira, alemã, mameluca, mestiça. Eis que eu venho sem demora nos nervos cru, mediante a virgindade pura do afeto de quem pela primeira vez ama. Eis que eu venho sempre sem demora em quem perdoa, em quem tem gratidão. Mas eis que eu venho ainda entre a dor e o sofrimento, estendendo a mão no invisível, que aperta seu coração sem magoar e torná-lo eufórico, mas aperta com a suavidade do afeto a semente de Deus na tua expressão vida, indo além dos teus pensamentos lógicos e aprofundando cada vez mais a tua empatia inspiradora nos momentos de ranger de dente, de dor e de sofrimento, que a esperança não é apenas uma palavra, é uma atitude. Que a caridade não é apenas um ato, é um reencontro. E que a fé não é apenas uma luz, é a lamparina nas janelas por detrás do que eu chamo de olhos, que precisam ver-me mais do que enxergar para fora. É a luminária que está dentro de minhas células, que precisa sentir-me mais do que apenas agarrar, me pendurar, me manter, tolir, pegar, subjugar, ou possuir o que está adiante. Então, eis que eu venho sem demora na educação, no respeito, no qualificar, no inspirar do corpo cansado, mas que não reserva o suspiro aliviado do bom trabalhador, que sabe plantar e que, quando colhe, há de sobrar para ele dividir, tendo com prazer com a existência alheia. Porém, eis que eu me estabeleço no coração que perdoa.
Eis que eu me esclareço na naturalidade que ecoa daquele que serve. E eu sou naquele que não precisa para ser. Eu me realizo naquele que serve sem precisar manter. Eu desperto naquele que progride para dentro e na simplicidade humilde para fora, demonstra-me quem eu sou. Porque por ele, a carne, mesmo envelhecendo, o espírito, na esperança dos outros, sempre rejuvenesce. Hein? Eu sou o exemplo do teu melhor. Eu sou tua atitude e coragem, que não necessita da representação do ânimo, do conjugado, da junção, das propostas apelativas da conveniência, do fascínio, da idolatria, mas apenas necessita do silêncio, sonoramente dizendo poucas palavras, mas continuamente dizendo, sou luz. E através do exemplo dizendo, haja luz. É nesse momento que eu encontro o que eu sou. E não existe maior cura naquilo que é, mediante o que eu sou, em conviver com o outro. Não existe maior cura de ver, sentir, perceber quem sou no envolvimento, no acurar da vida do outro. Essa igualdade não me corrompe, ela não multiplica nem soma, a indulgência cumplicia com a perfeição. Essa igualdade, ela não precisa rótulos, nem valores. Essa igualdade, somente a paz em Deus, pelo amor próprio descondicional e a fraternidade, doando a mim essa paz, mas concebendo ao outro a mesma paz, é que nos dá esta vantagem sobre a morte. E que nos dá em vida a eternidade menos na carne, hein? Porque eu sou e venho sem demora em todas as lembranças daqueles que desencarnaram, mas ainda são vivos por detrás do seu olhar, quando você lembra dos almoços, dos jantares, dos natais, dos primeiros do ano, dos aniversários, dos abraços, dos sorrisos, dos afetos, das desculpas, dos perdões, da vivência, da compaixão e da eloquência de muitas das vezes dizer, contrariando até mesmo a raiva em si, eu te amo. Eis que eu venho sem demora nos olhares que falam isso, isso não é bondade, isso não é ser religioso, isso é ser humano. Isso não é ser positivo, isso é se ter lúcido em vida. Um dia o ser humano concebe, nutrindo, nós não estamos acelerando nada. Ele diz que vem sem demora, porque ele nunca foi. A demora é sua, porque ele nunca foi embora. Então, eis que Jesus Cristo, sob a luz do raio violeta, Saint-Germain, em nome de Deus e Jesus Cristo, sob a bênção também do raio verde Elarium, e lilás Urim, e lilás prata, Afra, possam abençoar todos. Mas Jesus é o caminho. E sobre Buda, Buda descobriu Cristo em si. Buda revelou Deus por si quando ele fez a escolha da vida além da morte, mesmo no corpo que envelhece. Eu sou luz. Ele pode ter nunca ditado o nome de Jesus, mas ele, de uma forma particular, peculiar,
mais amorosa, demonstrou do seu jeito, Siddhartha, ou Amitabha, outro Buda, como Jesus pode, sim, mudar a nossa existência em vida interior. E como Deus opera, sim, na nossa vida, quando nós, em meditação, vivemos. E quando nós, no silêncio, despertamos no outro. Isso no Oriente. Aqui no Ocidente, para encerrar hoje, como nós não precisamos marcando hora para rezar para quem está doente, mas dormimos em praça e se acordamos em oração, fazendo esse exercício, para que o nosso despertar, o adormecer, ainda se conserve em falar com Deus, em dignificar a vida, e espantar de nós para bem longe todo o extermínio que possa tolir as beneficências de se sentir em paz, que vocês tanto ainda valorizam e classificam na morte. E como eu demonstro isso? Procurando a cura. E o que vocês chamam de fazer o bem para o outro é o que lhe torna melhores. E o que lhe torna melhores é se acurar nas mazelas dos outros. Graças a Deus. Que Jesus Cristo e aos bons espíritos possam visitar todas as casas, hoje e sempre. Eu peço por caridade, se porventura puder fazer mais uma, encontra, mas nós se ater apenas à autocura para, de uma forma simples, as pessoas exercitar nas suas casas este poder de ajudar-se e ajudar, sem se coligar a espírito ou religião, por mais que os bons espíritos e anjos se coliguem, mas que ela, sem precisar incorporar a Baixa Santo, mas que ela incorpore os desígnios da vida em Deus e incorpore a persona Jesus Cristo, transmita o que está necessitando muito hoje, informação fluídica no ambiente de esperança, informação fluídica e magnética na litrosfera e atmosfera de amor, de criança feliz, que mesmo machucando o dedão chora, mas olha para o pé e diz, deixa para lá, sigo, eu quero brincar, quero viver. Então, nessa metáfora, brinquem, mas brinquem como criança ciente que a vida é um brinquedo que quebra quando nós somos mal educadas com a existência interior. Transmitam paz e amor às pessoas que estão nos hospitais, elas agradecem. Não precisa saber nome de ninguém, para quê? Deus sabe, Jesus sabe, teus mentores sabem. Transmita alegria e educação dentro do seu lar. E que Deus, Jesus Cristo, nos abençoe e que haja o que sempre foi, luz dentro de todos. Que haja luz. Graças a Deus, Wish então, essa. Wish. Então, eu agradeço a todos, né? E que o encontro com Jesus Luz seja a emanação dos nossos corações em lucidez pacífica, afetuosa, não é mesmo? Até a próxima. Até a próxima, Paloma. Até a próxima, Maria. Até a próxima, amigos. Boas reflexões.